Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo a gente vai aprender como que eu faço para ler arquivos com layouts diferentes dentro do Power Query. Então imagina aqui o seguinte, nós temos, por exemplo, alguns arquivos que são exportados de um sistema, que eu estou chamando de sistema 1. Pensa que esse arquivo aqui pode ser exportado de um SAP, com o estado, a região, uma data e um valor. Então esse aqui já vem bonitinho, mas esse arquivo vai estar numa pasta junto com outros arquivos exportados de outros sistemas, como é o caso desse outro, chamado dado sistema 2. E no sistema 2, o arquivo já é exportado de uma maneira um pouquinho mais complicada, mas o dado é o mesmo. Então o que eu quero fazer? Eu quero montar um ETL no meu Power Query, seja no Power BI, seja no Excel, que quando eu aponte para essa pasta aqui com arquivos que possuem layouts diferentes, eu quero que o próprio Power Query identifique qual arquivo eu devo fazer o quê. Então, nessa aula a gente vai fazer isso juntos, do zero, tá? Bem detalhado aí. E eu vou te pedir para você aqui considerar se inscrever no canal, se você gostar aqui do conteúdo. E claro, deixar o seu like para ajudar o vídeo a ir mais longe. Também vou pedir rapidão para você me seguir no Instagram, @Ronavico. Lá eu posto conteúdos diariamente e consigo conversar melhor com vocês. Então, me siga no Instagram. Também temos um grupo no Telegram gratuito, o link tá na descrição. Link do Instagram também tá aqui na descrição. Então peço sua força aí para você deixar o seu like, compartilhar a aula e principalmente se inscrever, né? Então, muito obrigado a você que está acompanhando aqui, que eu tenho certeza que você já deixou seu like. Vamos lá para a nossa aula, vamos montar então todo esse ETL juntos aqui passo a passo. Deixei aberto aqui o nosso Power BI, vamos usar o Power Query do Power BI, mas a gente podia fazer no Excel também, tá? Não ia ter diferença alguma. Eu vou vir aqui, ó, transformar dados, como vocês já estão acostumados, e vamos direto para o Power Query aqui, onde a gente vai montar então toda essa lógica, né? Qual que é a lógica que eu vou montar com vocês? É a que eu falei. Eu vou simplesmente ler o arquivo, montar alguma regra aqui do tipo, quando eu detectar que esse arquivo é esse, faça isso. Quando eu detectar que é este outro arquivo, faça aquilo, tá? Então, eu vou montar primeiro uma função que detecta qual layout é o arquivo, beleza? Mas antes de detectar, eu vou ler os arquivos da pasta. Então, eu vou começar este ETL lendo os arquivos da pasta, beleza? Então, eu já tenho aqui, né, o caminho da pasta, ó, Ctrl C, e vou vir aqui simplesmente... É isso aqui, eu acho que a maioria das pessoas já sabem, né, como conectar e tudo mais, mas vou vir aqui, né, ó, nova fonte de dados, vamos fazer do zero, aprendendo juntos aqui, talvez você seja iniciante. Então, ó, pasta de arquivo, coloquei ali, ó, folder, vou colocar o caminho da pasta que eu tenho aqui, ok. E aí, ele vai simplesmente ler tudo que tem no arquivo. Como o meu Excel está aberto, tá? Isso aqui é legal vocês verem também. Ele tem esse arquivo com esse til. O que significa esse tilzinho assim, né? Ele significa que este arquivo está aberto, tá bom? Então é interessante vocês saberem isso, tá? Porque é sempre legal a gente, né, filtrar isso também. Então, eu vou clicar aqui em transformar dados e já vou dar essa dica para vocês. Quando você estiver lendo o arquivo Excel, né, simplesmente filtre tudo aquilo que não começa aqui com o tiozinho. Filtrar, então, ó, filtrar textos que não começam, ó, não começam com, e aqui eu coloco, né, simplesmente o valor. Então, ó, tiozinho e cifrão. Ok, pronto, ele tirou para mim aqueles dois arquivos. Então aí uma dica legal para vocês. Beleza, Ronan? Lemos aqui o arquivo, estamos com os dados binários desse arquivo. O que você vai fazer? Eu vou montar uma função que recebe este conteúdo e me diz se ele é de um layout 1 ou layout 2. Como que eu vou fazer isso, né? Eu vou simplesmente mostrar para vocês como que eu identifico os dados dentro do arquivo. O que eu quero analisar? Eu quero falar o seguinte, ó. Se na primeira linha, na primeira célula, estiver escrito estado, eu sei que é o arquivo dados do layout do dado sistema 1. Essa regra eu estou inventando agora. Eu poderia falar, quando a coluna 2, né, linha 1, tiver escrito região e na coluna 4 estiver escrito valor, quer dizer que este arquivo é do layout 1. Então, leia desta maneira. Então, esta é a lógica que eu estou montando aqui. Mas como que eu chego até o dado do arquivo, né? Então, eu posso começar a brincar aqui dentro
conteúdo, né, que é o binário, ou seja, onde está os dados do arquivo, eu vou clicar nesse primeiro, ele vai para dentro do arquivo, me mostra todas as sheets que eu tenho no arquivo, ou seja, Excel Workbook. E eu coloco aqui o conteúdo, beleza? E aí, na coluna Data, ele tem simplesmente, né, a tabela. Porém, é a coluna Data, né, da sheet 1. O que eu quero dizer com isso? Olha que interessante aqui no Power Query, hein? Eu vou falar o seguinte, ó, na linha 0, ou seja, na linha 1, tá? Que a gente começa do 0 o índice aqui, pegue a coluna Data. Ó, na linha 0, ele transforma isso em tudo. Então, voltando aqui, para vocês entenderem o que eu tô fazendo, ó, transforme aquela... Vou até voltar um passo para ficar claro o que eu estou fazendo, tá bom? Ó, para vocês não se confundirem. Nessa tabela aqui, olha o que eu poderia fazer. Pega a linha 0, beleza? Quando eu faço isso, né, pega a linha 0, ou seja, a primeira linha. Eu posso falar, na linha 0, pegue a propriedade content. Olha o que eu tô fazendo, hein, ó. Content. O que ele fez? Ele pegou o Excel, ó, o conteúdo, ou seja, o Excel da linha 0. Aí eu poderia vir aqui e falar, pegue, ó, abra um Excel Workbook desse conteúdo. E ele abriria. E assim por diante. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou acessando linhas e colunas de um arquivo. Eu estou acessando linhas e colunas de uma tabela. E vou fazer de novo, para vocês entenderem. Eu vou falar, ó, nesse dado aqui, pegue a primeira linha, né? Ou seja, a linha número 1 que vocês estão vendo ali, ó. Linha 1. Beleza? Ele mostra todas as propriedades da minha linha 1. E aí eu vou falar, beleza, agora pega a coluna ou a propriedade data. Quando eu faço isso, abre a tabela. Então, o que eu quis demonstrar para vocês? Que eu vou acessando linha, coluna, ou seja, eu exatamente estou falando para ele pegar na linha tal, coluna tal, até eu chegar exatamente na sheet que eu quero, tá bom? Por que isso? Porque o meu Excel pode ter mais sheets, né? Poderia ter mais sheets, ou seja, mais abas, mais planilhas, ali chama como vocês quiserem. Então, eu vou ir acessando até chegar aqui, e a partir daqui eu consigo ver, né, se lembra qual era a regra que eu falei para vocês? Tenho duas regras que eu posso fazer aqui, né, eu posso criar a regra que eu quiser, mas, por exemplo, na coluna 2 da linha 1, tá escrito região, então eu chegaria aqui e novamente usando a mesma técnica de pegue a linha 1, beleza? Pegue a linha 1, pegue a coluna 2. Está escrito região na linha 1, coluna 2, então está dentro do layout 1. Então perceba que primeiro eu tive que acessar o arquivo, abrir ele como Excel Workbook, aí eu tenho que acessar a primeira sheet, pegar os dados da primeira sheet, ó, tá bom? E depois pegar dentro da sheet, ou seja, dentro da planilha, pegar a primeira linha, segunda coluna, para então identificar que é o layout. Então eu tive que chegar até aqui, ó, eu tive que chegar até esse dado aqui. Para chegar aqui, eu tenho que ler a pasta, ver qual arquivo da pasta eu estou lendo, qual a sheet da planilha que eu estou lendo, qual a linha e coluna da sheet da planilha da pasta que eu estou lendo, entendeu? Então, por isso que ficou tão grande aqui, né, esta forma, ou seja, pegue o primeiro arquivo, pegue o conteúdo do primeiro arquivo, pegue a primeira sheet, pegue o dado da primeira sheet. Pegue a primeira linha dessa sheet, pegue a segunda coluna dessa sheet, o resultado foi região, então está dentro do primeiro layout. Então, nesse primeiro momento, eu expliquei como eu faria para chegar até aquele dado. A partir dali, eu já saberia falar, está escrito região? Está, então leia da forma 1. Então, a gente vai montar uma função que simplesmente recebe um conteúdo, tá bom? Que recebe um conteúdo, um content, e simplesmente, ó, me retorna se na primeira sheet daquele conteúdo tem a palavra região. Então, como que eu vou fazer isso, né? Eu vou montar isso numa função. E por que eu vou montar numa função? Para ficar mais fácil para mim, para eu não ter que escrever, né? Tudo aqui no meu editor avançado. Então, tudo isso, ó, que eu fiz é pequeno, tá vendo? Só que eu ia ter que vir aqui e começar a escrever if, tananã, tananã, else, tananã, tananã. E para não ter que fazer isso, a gente vai fazer uma função que recebe um content, tá? Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo isso que eu fiz para vocês não se confundirem, tá bom? Ó.
E o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente receber apenas esse dado e desse dado eu vou acessar a segunda célula da sheet para ver se está escrito região ou não. Se estiver, leia de um jeito. Se não estiver escrito região, veja se está escrito alguma outra coisa em algum outro lugar e faça uma leitura diferente. Beleza? Então, tudo que eu falei aqui foi como eu vou fazer. Agora a gente vai construir junto. Bom, vamos lá para facilitar aqui, tá? Eu vou excluir as outras colunas, tá? Só para ficar mais, né, clean aqui o que a gente está enxergando, beleza? Eu tenho o nome do arquivo e o conteúdo binário do arquivo, que é onde a gente acessa as planilhas e as tabelas, ok? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma consulta em branco, onde eu vou montar uma função, que eu já fiz aqui no canal, como criar uma função no Power Query, tá? Expliquei qual o conceito de uma função, vou deixar o card aqui em cima para você estudar com calma, mas a gente vai rever um pouco desse conceito aqui. Qual que é a função, então, que a gente vai criar? A gente vai receber, né, um content, e através desse content, eu vou abrir a planilha e verificar se na sheet tem uma palavra X numa célula tal, ok? Como que eu vou fazer isso? Primeiro, toda a função que a gente vai montar recebe algo, retorna algo, né? É uma função, não é uma procedure. Ela recebe algo, retorna algo. Então, o que ela recebe? Ela recebe um binário as binary, tá bom? E o que ela retorna para mim? Ela retorna simplesmente qualquer coisa. Podia ser um número, 1, 0, né? Poderia ser uma palavra, o que eu quisesse. Mas nesse caso aqui, eu vou simplesmente falar que ele retorna um número, tá? Então, um number, beleza? Então, recebe um binário e retorna um number. O que vai ser esse number? Vai ser o número do layout. Pode ser o layout 1, o layout 2, o layout 500, né? Eu tô inventando isso. Você poderia retornar um texto e o nome do layout ser, por exemplo, SAP, layout SAP. E você dá um nome para esse layout, tá bom? Na minha função, o Ronan tá criando a função dele que recebe o Excel e retorna um número com o número do layout. Beleza. Como que eu vou trabalhar aqui? Primeiro, eu vou escrever binário aqui, tá? E vou falar o seguinte, ó, arquivo igual binário. E vou retornar o binário, tá bom? Done. Olha só que legal, eu vou invocar aqui passando este conteúdo, só para a gente ver o que acontece, beleza? Só para a gente entender o que está acontecendo. Então eu vou vir aqui e simplesmente clicar e adicionar uma coluna, beleza? Chamando essa query 1. Vou até dar um nome diferente aqui, tá? Ó, vou chamar de FN, de function, get layout, ou seja, pegue o layout, ok? E aí eu vou chamar aqui, ó, pra gente ver o que acontece, tá bom? Ó, vou chamar de pegando layout. Qual a função que eu vou chamar? Essa aqui, ó. Qual coluna que eu vou passar? O content. Então eu tô passando este conteúdo na função. E vou clicar em OK. E ó, ele deu aqui um error, né? Por que ele deu um error? Porque eu tô passando um binário, né? Eu tô passando um binário e retornando um binário, mas deveria ser um number, então tá errado. Então eu vou retornar aqui o número 1. Done. Beleza? Ó. 1. Olha o que eu acabei de fazer. Eu estou criando uma função aqui, deixa eu até deixar aberto no Advanced Editor, tá? O que eu estou criando aqui? Uma função que recebe um binário, ou seja, o arquivo Excel, e retorna o número 1. O que eu quero fazer aqui no meio? Eu quero fazer tudo aquilo que eu fiz agora há pouco com vocês. Eu quero abrir o binário, abrir as sheets, até eu chegar na célula, verificar se tem a palavra região. Se tiver, eu retorno 1. Se não, eu retorno 0. Ou então retorna o número do outro layout. Entenderam? Então, primeiro passo que eu fiz com vocês é criar uma função que recebe o arquivo e retorna o número 1. É isso que vocês estão vendo aqui. Para mostrar para vocês como que eu começo uma função que recebe um binário e retorna um número. Agora a gente vai montar o ETL ali dentro. Eu, como desenvolvedor, eu já sei como escrever o código, né? Porque eu já sou desenvolvedor, eu já estou acostumado a desenvolver em linguagens, em Power Query, né? Então eu sei escrever o que eu preciso aqui. Mas você que está assistindo, muito provavelmente não. O que é super normal, porque a maioria das pessoas não são desenvolvedores de código, né? Então como que eu vou montar toda essa leitura que eu falei para vocês, né? Sem vir só escrever a olho cru aqui, porque é muito mais complicado.
O que eu vou fazer aqui, então, é meio que brincar. Como assim brincar? Ó, eu vou duplicar isso aqui, duplicate, e vou começar a brincar nesse aqui, ó, desenvolvimento. E vou começar a brincar com esse conteúdo. Eu vou clicar nele, aí depois eu vou clicar aqui, e aqui está. Olha só, se eu for no Advanced Editor, eu vou ter o código todo feito aqui. Isto é uma possibilidade de você usar, ou seja, você usa simplesmente, ó, vou apagar aqui, tá? Você usa simplesmente o editor do Power Query para brincar, para simplesmente ir gerando os códigos para usar na função. É uma possibilidade, tá? Então, se eu quiser ler, por exemplo, esse binário aqui, ó, abrir ele igual a gente fez, se eu clicar aqui, ele abriu, ó, Excel Workbook Content, beleza? Aí depois eu clico na tabela, ele abriu a tabela. Então, se eu vim aqui no Advanced Editor, ele montou aqui, ó, foi isso aqui para baixo, tá? Que ele montou, ó, parte que fizemos o teste. É isso aqui que ele montou, essas 3 linhas. Olha o que ele fez. Pegou da linha 0 a propriedade content, que é o que eu fiz na mão ali no comecinho da aula, tá? E depois ele chamou o Excel Workbook para isso aqui, e depois ele simplesmente abriu uma planilha pegando a propriedade data. Então, se você quisesse, você poderia usar esse código feito aqui. Mas eu consigo transformar isso tudo em uma linha muito mais simples de entender, né? Que é o quê? É aqui, ó. É aquilo que eu tinha feito. Era isso, né? Aí pega a linha 0, pega o Excel Workbook disso e assim por diante. Então, em vez de fazer isso tudo que ele gerou, tá, ó. Isso aqui ele fez na mão. Eu vou fazer virar uma linha só para me facilitar. Então, eu vou pegar aqui e falar, ó. O plan 1, aliás, vou chamar aqui, ó, de resultado, tá? E vou retornar o resultado aqui embaixo, ó, resultado. Então, em vez de usar tudo isso, eu vou facilitar para mim, ó. Então, eu vou falar que nesta tabela, pegue a linha 0, propriedade content. E aí eu vou falar a mesma coisa que ele fez aqui, ó, do Excel Workbook, ó. Pegue o Excel Workbook deste content, beleza? E deste content aqui, simplesmente pegue a primeira planilha, coluna data. Se eu clicar aqui em Done, ele vai parar, ó, no mesmo lugar, o resultado foi o mesmo. Só que eu fiz, né, com código na cabeça, em vez de ficar usando o editor. Eu reduzi isso para isso. Mas lá na nossa função, eu não preciso disso tudo. Por quê? Porque eu já recebo o conteúdo binário. Então, em resumo, eu só preciso do Excel Workbook, linha 0, data. Como assim, Ronan? Aqui na nossa função, ó, eu já estou passando o binário, tá vendo? Eu já estou passando o binário. Então, aqui no meu editor do Get Layout, eu não preciso chamar essa parte aqui, ó, linha 0, content. Por quê? Porque isso aqui é o que eu estou passando na função. Então, eu começo já na linha de baixo. Já começo o quê? Abra um workbook deste binário. Abra um workbook deste binário. Novamente, vai ficar bem claro agora com a explicação que eu vou dar, que é o seguinte. Estou passando esse binário. O que eu tenho que fazer com esse binário? Eu tenho que falar, ó, abra um workbook deste binário. Só isso. E aí, eu quero falar que neste binário aqui, eu quero pegar o quê? A primeira planilha, ou seja, a linha 0, eu quero pegar o conteúdo da primeira planilha. Beleza? Vai ficar muito claro agora isso tudo quando a gente escrever, ó. Eu vou vir aqui no meu binário, tá bom? E eu vou falar o quê, ó? Que neste binário aqui, eu quero ler o workbook dele. Então, neste momento, o que eu tenho no meu arquivo? Eu tenho o Excel lido. E aí eu vou falar o seguinte, eu quero pegar a planilha, ó, primeira planilha. O que seria a primeira planilha do arquivo? Seria arquivo posição 0, ou seja, a primeira linha do meu arquivo é a sheet inicial, tá bom? Vamos ver isso na prática aqui no desenvolvimento, ó. Eu vou apagar aqui tudo e vou fazer isso aqui. Aqui, ó, eu vou clicar no binário da primeira linha. Puc. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez aqui para mim. Exatamente o que eu montei lá, ó. Ele pegou a primeira linha, o conteúdo, e abriu o Excel Workbook do Content. Então, isso aqui é o que eu tenho exatamente aqui, ó. É o que eu tenho na palavra arquivo. Então, aqui é o Excel Workbook daquele Content. Aí eu vou falar o seguinte. Na linha 0,
pegue a coluna data, pegue a propriedade data. É a mesma coisa de eu falar aqui, ó, na linha 0 do meu Excel Workbook, na linha 0, pegue o data. Beleza? Eu espero que vocês entendam isso que eu tô falando, ó. Excel Workbook, ele abriu todas as sheets para mim. Pegue a planilha 0, pegue a planilha 0, pegue a propriedade data, ou seja, os dados da minha linha 0. E ele abre aqui para mim exatamente na planilha já com os dados abertos. Então ficou muito mais claro entender agora que eu já tenho o content lá na função. Então eu chamei o Excel Workbook, né, ó. Eu chamei o Excel Workbook, preste atenção, ó. Tá vendo? A mesma coisa que eu tenho, Excel Workbook do binário que entra na função é o content. Lembra que eu chamo o content, jogo aqui, ele vem aqui, abre o Excel, é isso aqui em verde que a gente vai ter. Então, se eu colocar o 0 aqui, é a mesma coisa de ter colocado o 0 ali, né? Então, ó, 0 ali. Então, se eu abrir novamente aqui, o que eu vou ter nesta linha aqui, ó, primeira planilha, é exatamente isso aqui, entenderam? Agora, se eu escrever então aqui assim, ó, data, ele vai abrir o quê? Exatamente eu chamar o data aqui, né? Que é a propriedade data da tabela. Então, eu vou escrever aqui, ó, pegue a propriedade data. Isso é o que eu tenho. Então, se eu for lá na minha função novamente e falar, beleza, posso escrever aqui, então, data. Então, isso tudo que vocês estão vendo aqui é exatamente a coisa que eu vou ter aqui. E daí, qual vai ser, então, a minha lógica aqui para eu detectar se isso aqui está no layout 1, né? Eu vou escrever, ó, célula, por exemplo, 2, linha 2, coluna 2. Vai ser igual ao quê? Vai ser igual a nesses dados aqui, pegue a linha, aliás, linha 1, né, galera? Falei errado aqui. Nesta tabela aqui, que é o que eu tenho na minha variável, ok? Na minha primeira planilha, pegue o quê? A linha 0, que seria a primeira linha, ok? Pegue a coluna, column 2. Ele vai pegar o valor da região. Então, ó, na minha primeira planilha, pegue a linha 0, pegue a coluna 2, e o que vai ser o resultado disso? Vai ser esta palavra. E aí eu vou escrever aqui o seguinte, ó, é agora que vem o resultado final, ó, resultado. O resultado é if célula linha coluna 1 igual a região, then 1, else 0. E agora sim eu passo o resultado. Tá muito simples isso aqui, tá? Eu compliquei um pouco na explicação, porque eu quero explicar, porque muita gente que vai olhar isso aqui não vai entender nem o que eu haveria escrito aqui de pegue a primeira linha, pegue a coluna 2. Isso aqui, para muita gente é complexo. Eu sei que muita gente tá assistindo e achando fácil, né? Porque já mexe com Power Query, mas muita gente não iria entender se eu não passasse por toda essa explicação. Tá bom? De falar, ó, eu quero pegar a primeira planilha e abrir a propriedade data, que é o que a gente fez. Então, primeiro eu leio o Excel Workbook do binário, eu abro todas as planilhas fazendo isso. Vou ter lá todas as planilhas. Então, eu quero pegar a primeira planilha, a propriedade data desta planilha, ele abre a tabela para mim. Nesta tabela, que é o que a gente está vendo aqui atrás, né, ó, eu quero pegar a linha 1, coluna 2. Com isso, eu vou ter o valor exato da célula que está aqui, né, ó. E aí eu consigo simplesmente falar, tá escrito região nesta célula? Está. Então, ele faz parte do layout 1. Então, eu vou falar aqui, ó, se estiver escrito região naquela célula, escreva 1, se não 0, e vou dar um done. Quando eu voltar aqui na minha base, olha só, nossa leitura de layout está funcionando. Pega só a visão aqui. Para este arquivo está escrito 1, para este outro arquivo está escrito 0. Por quê? Porque neste outro arquivo, olha só que interessante, na coluna 2, linha 1, que é este caso aqui, não está escrito região, está escrito cabeçalho da empresa X, ou seja, não está escrito região, o layout é 0. E a partir daqui eu consigo montar uma estrutura. Então, Ronan, como que você vai fazer para identificar, então, se é o layout 2, né?
Vamos lá, eu vou vir aqui no FN Get Layout e vou fazer, eu nem preciso mais fazer no editor, pensa comigo, eu já tenho aqui a planilha, onde eu posso acessar linha 0, coluna 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou melhorar esse if else aqui, ó. Se tiver escrito isso na célula 1, coluna 2, então escreva 1, beleza? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou montar uma outra lógica. Qual lógica vocês poderiam pensar aqui comigo? Ó, vamos pensar aqui comigo. Se tiver escrito, sei lá, estado... Vamos pegar um melhor aqui, ó. Se tiver escrito vendas na linha 2, coluna 0, 1, 2, 3, 4, né? Aliás, aqui é coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, o que é aqui, ó? Exatamente aqui. Isso aqui é linha, né? Ó, deixa eu escrever. Linha 1, coluna 5. Então, se na linha 1, por que é linha 1? Porque começa do 0. Eu sei que é linha 2 ali, mas começa do 0. Então, 0, 1. Ou seja, na segunda linha, coluna 5, está escrito vendas. Se tiver escrito, é o layout 2. Então, vamos fazer isso aqui. Eu nem preciso fazer no editor. Por que eu digo isso? Porque eu já tenho aqui, né, galera, ó. Olha aqui, ó. A primeira planilha já tá aqui. Eu vou falar, ó. Célula, linha. Vai ser linha 2, coluna 5. E aí eu vou simplesmente copiar isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui e falar, ó. Vou colocar aqui primeira planilha, só que em vez de ser 0, coluna 1, vai ser linha 2, coluna 5. E nesse if else aqui, eu vou falar, ó. Nesse else aqui, eu vou falar o seguinte. If. E vou fazer de novo, ó. Célula, linha 2, coluna 1 igual a vendas. Then, layout 2, else 0. Tá muito mal indentado isso aqui, porque como eu tô com o zoom, ele tá me atrapalhando aqui, tá? Então, mas vocês entenderam a ideia aqui? Então, ó, se na célula linha 1, coluna 2 estiver escrito região, então o layout vai ser 1. Se na célula linha 2, coluna 5 for vendas, o resultado vai ser 2, se não 0. Então, isso aqui eu não precisei nem fazer ali no editor, porque vocês já sacaram o que eu fiz. Eu só usei isso aqui para explicar para vocês. Se eu não souber codificar, eu posso simplesmente usar o próprio editor, usando os botões, gerando o código e aprendendo como fazer, tá bom? Eu vou clicar em Done aqui e o resultado aqui na base vai ser esse, ó. 1 e 2. Ele identificou que este é o layout 1 e identificou que este é o layout 2. Para ficar legal e vocês entenderem, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um arquivo qualquer naquela pasta. Eu vou pegar aqui nessa pasta, vou colocar um arquivo Excel novo, qualquer, tá vendo? Dados sistema 3. Ele vai estar em branco, ó, 34, não tem problema. Ele está em branco, ó. Vou escrever qualquer coisa aqui, ó. Beleza? Vou salvar. E aí, quando eu atualizar aqui, ele vai aparecer aqui, ó, error, tá vendo? Error, por quê? Porque não foi lido nem no layout 1, nem no layout 2. Eu ainda posso colocar um try catch, tá? Para simplesmente a gente tirar esses erros daqui. Então, eu vou vir aqui no layout, um try otherwise, um try catch que a gente chama, né? Mas é try otherwise no Power Query. Colocar aqui, ó, try, tente fazer tudo isso que eu falei, se não, otherwise 0. Tá? O que isso aqui vai fazer para mim? Ele vai retornar 0 caso dê algum erro na leitura, beleza? E aí eu já sei que eu vou ler o arquivo 1 de uma maneira X, o arquivo 2 de uma maneira Y. E aí é só continuar montando aqui os meus layouts, tá? Então, ó, para finalizar, eu vou fazer bem rápido aqui. Eu vou... não é a melhor maneira que eu vou fazer, tá? Mas é para vocês entenderem a ideia. O ideal seria fazer tudo aqui nesta consulta, tá bom? Mas eu vou fazer consultas separadas. Então, eu vou referenciar aqui, ó. Referenciar. E aqui eu vou chamar, ó, de layout 1. O que eu vou fazer no layout 1? Eu vou filtrar todo mundo que é layout 1. E vou fazer o que tem que ser feito, né? Eu vou abrir aqui e vou seguir fazendo o ETL necessário, que é, sei lá, retira coluna, faz o que tem que fazer. Então, ó, vou clicar aqui, ok. Agora que eu filtrei, né, o layout 1, tudo que tem na pasta está aqui, mas o que for layout 1 vem para cá
e aí eu faço o que tem que fazer, né? Aí eu posso ir fazendo clicando, né? Se eu quiser, clica aqui, faz o que tem que fazer, que seria o que a maioria vai fazer, mas eu posso também ir escrevendo o código, né? Então, por exemplo, aqui, como que eu abro esse binário aqui? Vocês lembram? Eu acabei de fazer na função, é o Excel Workbook. Então, eu vou transformar essa coluna, ó, transform, clico em qualquer coisa, já ensinei isso aqui, clico em qualquer coisa, só para ele montar aqui pra gente o código, só que em vez de ser text from binary, eu vou colocar aqui, ó, each, né? E aqui eu coloco Excel.workbook content, né? Aliás, underline aqui. Eu já ensinei a fazer isso. Então, em vez de ter que escrever todo o código, olha só, eu tenho aqui a tabela já prontinha. Então, eu transformei aquele binário em uma tabela. Só que, além disso, eu tenho que, né, expandir aqui. Então, eu venho e expando, né? O que eu vou expandir? O data. Então, eu já posso colocar o data aqui. 0 data, a mesma coisa que a gente fez, na função. Tô pegando o binário, transformando em Excel, pegando a primeira planilha, pegando os dados dessa primeira planilha. Quando eu der um Enter aqui, né, ele vai ter aqui a tabela já pronta para mim. Então é só expandir. Então eu vou vir aqui expandir, coluna 1, 2, 3, 4, né? Transformo, posso pegar aqui, renomear, né, ó, estado. Vou fazer isso bem rápido, tá? Ó, região, data e valor. Beleza? E aí, filtro tudo que não tem a palavra região, ou seja, selecione tudo menos o que tem região, está pronto a nossa leitura layout 1. Tá pronto aqui, ó. Eu poderia, né, detectar os tipos de dado aqui, vou colocar para fazer isso automaticamente, ó, detect, aliás, apaga aqui, seleciona todas as colunas, detect automaticamente o tipo de dado e pronto. Fiz o layout 1, está pronto. Agora vamos fazer o layout 2. Então eu vou vir aqui e na base eu vou referenciar de novo, ó, referenciar. Neste conteúdo eu vou fazer o quê? Eu vou filtrar tudo que é layout 2. Por quê? Porque aqui eu vou trabalhar com o layout 2. Então eu vou vir aqui, ó, layout 2. O que eu vou fazer com o conteúdo binário deste arquivo? A mesma coisa. Eu finjo uma transformação qualquer, ó, tô repetindo o passo a passo. Eu finjo uma transformação qualquer para ele montar aqui para mim o código table transform. É uma dica aqui para vocês, ele faz aqui para mim. Aí eu falo qual a transformação que eu vou fazer, ó, para cada linha na minha tabela, eu quero transformar em Excel Workbook este conteúdo binário. O underline refere-se à linha da coluna, ou seja, para cada linha, o underline é a própria linha. Eu quero simplesmente pegar a primeira planilha, a coluna de data, ou seja, os dados da primeira planilha. Quando eu dou um Enter, pronto, tem a tabela aqui para mim com os dados, ó, dá para ver aqui no preview. Eu abro novamente, abro todas as colunas necessárias nesse caso, ok? E seguimos na luta fazendo o que é necessário. O que vai ser necessário aqui? Primeiro, eu vou renomear, né? Aliás, vou renomear depois. Primeiro, eu vou simplesmente retirar tudo que for nulo aqui. Então, eu tenho aqui, ó, estado, região, blá, 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 blá. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a primeira linha, né? Aqui, ó, esta primeira linha em coluna. Aqui eu tô fazendo um layout qualquer, depois vocês poderiam montar com calma, tá? É só para exemplificar. Então aqui, ó, eu vou transformar essa primeira linha em coluna, né? Ó, beleza? Vou dar, selecionar esses três aqui, ó, e vou falar para dar unpivot pro lado, beleza? Ó, vou falar o seguinte, ó, pegue as colunas do lado, ó, unpivot other columns, ou seja, pegue as colunas que não são as selecionadas e dá um unpivot nelas. Então, olha o que vai acontecer. Novamente, seleciono, clico, dá unpivot nas outras colunas. Vou clicar aqui, puf, ele montou para mim. Eu vou filtrar tudo aquilo que não for o número 2, né, para tirar o layout. E aqui está, ó, data e valor, né? E pronto, ó, posso detectar automaticamente aqui também. E aqui está o nosso layout 2 pronto aqui também, tá? Não foi feita da melhor maneira essa última parte, tá, galera? Eu só fiz para exemplificar, tem maneiras melhores de se escrever esses códigos aqui que eu fiz com vocês. Mas a ideia era mostrar para vocês que agora eu tenho layout 1 aqui, layout 2 aqui, né? E os dois têm o mesmo resultado, ó, estado, região, data, valor.
estado, região, data, valor. Então agora eu posso agregar os dois, né? Eu posso agregar esses dois layouts. Então eu vou vir aqui e simplesmente agregar os dois. Aqui eu só vou renomear porque tá minúsculo para ficar com o mesmo nome, tá? Tá vendo? Que tá maiúsculo aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, estado, tá bom? E região, só para ficar exatamente igual o nome das colunas. Agora eu vou vir aqui e vou mesclar os dois. Então, ó, selecionei aqui layout 1, vou aqui na guia home e vou simplesmente merge, né? Vou juntar as duas. Aliás, é append. Mentira, mentira. Append. Eu vou colocar uma embaixo da outra, né? Ó, append queries, clico aqui e falo que eu quero juntar a layout 1 com a layout 2. Ok. E aqui está, né? Ele juntou para mim. Tá vendo? É que aqui não tem a coluna name lá, né? Tá diferente os nomes. Então eu vou voltar para ficar 100% igual, ó. No layout 2, esta coluna aqui tem que ser name, tá bom? Name. Para ficar exatamente igual. E aí eu vou vir novamente no layout 1, vou vir em append, vou colocar append as new, tá? O correto é isso, tá bom? É para criar uma consulta nova, eu fiz errado dessa última vez. E vou falar, quero juntar o layout 1 com a layout 2, ok. E aqui está, ó, todos juntos. E aqui está, ó, tem o sistema 1 lido, sistema 2 lido, tá vendo? Ó, sistema 1, sistema 2, mesmo os arquivos tendo layouts diferentes. Então, qual foi o aprendizado aqui? Eu montei uma função que identifica o layout. A partir daqui eu chamo esta função para identificar qual layout é cada arquivo. A partir daí eu filtro, né? Ó, presta atenção aqui. Eu filtro, transformo como necessário. E daí eu vou lá no layout 2 e filtro tudo que é layout 2 e faço o que é necessário. Beleza? Então, a ideia aqui era vocês entenderem como fazer, né? Não foi feito da melhor maneira, o finalzinho, o layout 2 aqui, o layout 1 ok, tá? O layout 2 aqui dava para ter feito um ETL melhor nesse arquivo, tá bom? Mas vocês perceberam que no final o resultado foi atendido, que era o que é o mais importante aqui. Beleza? O que eu quero que vocês entendam, tá? Eu sei que pode ser que ficou um pouco complexo para algumas pessoas, tentam rever e fazer, tá? Não adianta eu te mandar esse Power BI, você não vai entender se você não tentar fazer vendo o vídeo, beleza? O que eu queria deixar pontual antes de finalizar o vídeo aqui é que isto iria ficar lento. Mesmo com Table Buffer, ele vai ler todos os arquivos de novo. Tudo isso, ó, essas quatro, aliás, tirando o desenvolvimento aqui, tá? Ó, vou deletar aqui, ó. Essas quatro etapas até o append eram para estar em uma query só, tá? Então tudo isso que tá separadinho aqui, ó, tá vendo que tá separadinho? Ó, essa tá aqui, a base está aqui, depois o layout 1 está aqui. Tudo isso deveria ser apenas uma consulta por questões de performance, tá? Então, por estar separado, toda vez que você atualizar, ele vai rodar isso aqui para cada consulta. E não adianta, o Table Buffer não vai funcionar nesse caso. Tem que estar tudo na mesma consulta. Então, antes de você me xingar aí e falar que tá ficando lento, você tem que colocar tudo isso. Ou seja, tá? Resumindo, em vez de estar... acabou a base aqui, né? Ó, acabou a base aqui. Este layout 1 ia vir aqui, ó. Código do layout 1, depois ia vir código do layout 2, tudo em uma query só. Ok? Tinha que estar tudo em uma query só. Então, quando você terminar de montar, você coloca tudo em uma query só, para ficar mais rápido. Ah, Ronan, eu fiz aqui separado, não ficou tão lento. Tá ok. Então, segue sua vida, utilize separado assim. Se quiser performance, coloque tudo em uma query só. Beleza? Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você assistiu aqui o vídeo até o final, lembre-se de se inscrever, deixar o seu like, virar membro do canal, uma taxa super baixa, vire membro, apoie o canal a continuar trazendo conteúdos desse nível aqui para o Brasil todo aí. Então me ajuda deixando o seu like, compartilhando, virando membro e me seguindo no Instagram, @ronavico. Se você assistiu aqui até o final, comenta aqui embaixo a palavra abacaxi, comenta a fruta abacaxi nos comentários, é uma forma de eu saber que você realmente assistiu até o final, não viu uma parte e saiu fora, e que você realmente curtiu o trampo e quis adquirir todo esse conhecimento. E eu não respondo comentários sem a palavra mágica aí
que eu deixo no final, beleza? Então, muito obrigado a você que assistiu. Entre no grupo do Telegram, também é gratuito, link na descrição. E a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Deixe seu like, vire membro. Valeu!